Não posso abrir o programa de hoje sem fazer um registro do falecimento de um dos mais importantes homens aqui do nosso Distrito Federal. Faleceu ontem à tarde o nosso querido pastor Vilarindo Lima. Desde o final dos anos 60 aqui em Brasília, né? Uma história para contar como ninguém tem. O homem da Bíblia real, não perdia a santa oportunidade de falar um versículo bíblico nas conversas até amenas que às vezes a gente tinha. Ele era realmente, sabe, aquele que prega o evangelho até no momento em que você imaginava que não estivesse pregando. E era o amor em pessoa, né? Sua maneira calma, altiva de falar. Meu Deus, perdemos um grande pastor. É lógico e evidente que os céus devem estar fazendo festa hoje, né? Morreu aos 90 anos de idade, uma vida, sabe, que deixou exemplos para todos nós. Que uma coisa que não faltava no pastor Vilarindo Lima também era testemunho das coisas boas que Deus tinha promovido na sua vida. Como ele tinha esse testemunho sempre. Que o Papai do Céu, né, o tenha lá na glória, porque realmente é o lugar que ele merece estar. Vamos nós, programa de hoje, estou recebendo aqui Rony Nemer, deputado federal, né? Conheceu bem Vilarindo também, né, Rony? Bom, na verdade, Celso, eu queria aproveitar também para mandar um abraço, os meus sentimentos a toda a família do pastor Vilarindo. Como você disse, um homem de fé, um homem que transmitia para a gente paz. Verdade. Respeito ao próximo, amor ao próximo, que hoje falta muito nisso. Hoje a gente vê muita violência, então Brasília perde muito, mas eu queria dar um abraço a toda a família pelo falecimento desse, né, grande pastor, desse grande homem de Deus. Pedir a Deus, sobretudo, para dar sabedoria ao Ricardo Espíndola, né? Que é o seu sucessor na Batista Central, tem mostrado competência, né? Mas agora na ausência, com certeza, porque só de ver o paizão lá, o avô, né, no caso, sentado lá no altar, já era um motivo a mais para você levar a igreja à frente. Agora, com a ausência dele, que o Ricardo tenha muita sabedoria, né? Que o Espírito Santo realmente esteja com ele neste trabalho que o avô começou, passa pela família toda e pelo neto que hoje tem essa responsabilidade. E na verdade, Celso, ele faleceu agora que a igreja, está todo mundo comemorando a vinda do Espírito Santo. Domingo é Pentecostes, né? Então exatamente nesse período. Verdade. A gente tem certeza. Falar nisso, é hoje também que começa a festa de Pentecostes do Padre Moacir, do nosso querido Padre Moacir. Com certeza, começou, né? Ontem. Começou ontem. Começou. Lá no próprio Taguapá. Na verdade, ele já começa no início da semana na igreja, né? Agora ele já faz para a multidão. A partir de ontem já começou. Ontem já teve mudança no tráfego em Taguatinga, exatamente com ônibus próprio para levar lá. Mas a coincidência do falecimento do pastor Vilarindo, uma pessoa de Deus, verdade, uma pessoa que sempre levou a palavra de Deus, verdade, com Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, que Jesus ascendeu ao céu e mandou o Espírito Santo aqui para nos fazer companhia e sempre ter esse Jesus Cristo no nosso coração. Verdade. Sucesso aí mais uma vez ao Padre Moacir. Eu tenho certeza, sucesso, né, é cair no vazio, né, desejar sucesso ao Padre Moacir. Mas para você que é de fora de Brasília, essa festa de Pentecostes passa por ela, né, mais de 1 milhão de pessoas. Muito, né? mais. Muito mais de 1 milhão noite, de pessoas. Na sexta, no sábado e no domingo. Por noite. Ela passa de 5 milhões na festa toda. E também tem lá em Planaltina. Só que em Planaltina é o giro da folia. Amanhã mesmo eu vou participar em Planaltina. O giro começa às 6 horas da manhã com a alvorada festiva. Todas as paróquias saem girando o Divino Espírito Santo nas casas dos fiéis. E as paróquias de Reis também? As paróquias, vem a da Rural também, a de Cavalo, hein? E todas se encontram na igreja central em Planaltina. Como nós perdemos vai de 6 da manhã, não, em Planaltina ainda existe. Vai de 6 da manhã a mais ou menos às 15 horas. Amanhã eu passo o dia lá. Oh, maravilha. Que é bom, né, meu amigo? Eu gosto mais. O Rony é católico, né? Não é aquele que se diz, qual é a sua religião? Sou católico, não praticante. Não, o Rony é presente dentro da igreja. Mas o Deus é o Deus de todos, né? Do católico, do evangelho, do Espírito. Verdade.
Mas vamos nós, né? Nós. Ô, Rony, nós estamos vivendo, olha, o Rony veio aqui hoje para a gente falar de um assunto importante, que é o do Bombeiro Civil. Vamos ter um grande encontro na segunda-feira, né? No Senado Federal. E daqui a pouquinho chega conosco aqui o senador Hélio José também, e a gente vai falar desse assunto. Mas não posso perder a oportunidade de ter dois parlamentares aqui, né? Por enquanto o Hélio já está botando o microfone ali, né? Da gente falar um pouquinho sobre a nossa Brasília, né, mano velho? 2 ex-governadores presos, vice-governador, ex-vice-governador preso, um monte de gente presa. Meu Deus do céu, é verdade que já estão na rua agora, né? Foram liberados. Mas, meu Deus, Rony, o que a gente vai fazer? Olha só, Celso, eu acho que primeiro a gente tem que respirar um pouco, esperar as coisas todas serem clareadas, porque a gente não sabe o que motivou tudo isso. A gente ouve dizer, tem notícia de jornal, mas ainda não foi transparecido o que ocasionou. Mas eu acredito que agora é hora de prudência. Eu mesmo fiquei muito espantado, assim, assustado, porque sempre participei da equipe do governador Felipe, do ex-vice-governador, trabalhei muito tempo junto com ele, nunca vi nada, 30 anos de vida pública, para o bem da cidade. E isso me espantou muito, né? E era um nome forte, inclusive, pensado para o próximo ano, né? Sim. Sair candidato, porque se tem alguém que conhece a máquina, Celso, eu digo assim, primeiro a gente tem que esperar as coisas apurarem, né? Nós estávamos dizendo ali, se você me perdoe, eu vou falar aqui, nós estávamos dizendo ali agora, o Benedito Domingos está preso em casa por corrupção passiva. E os filhos e os netos foram absolvidos ontem, por unanimidade, por corrupção ativa. Quer dizer, se não teve quem fez a corrupção, como é que alguém recebeu? Então, está muito louco. Os filhos foram liberados e o Bené paga a conta? Pois é. Como é que explica um negócio desse? Então, é preciso, hoje em dia, ter muita paciência, esperar tudo realmente ser transparecido, tirar o sigilo de todas as apurações, para que a gente saiba o tamanho e se há provas ou não há prova. Porque hoje em dia é muito fácil alguém falar do nome de alguém, jogar na lama e quando vê já está todo. E a condenação tem acontecido antes do cidadão ser julgado, né, mano velho? Então, Deixa eu aderir ao programa aqui, né? Já chegou meu amigo senador Hélio José, né? Seja bem-vindo mais uma vez, viu, senador? Nós estamos trocando um pouquinho de verbo aqui sobre o nosso DF. Celso, eu quero cumprimentar você, cumprimentar nossos ouvintes, cumprimentar meu amigo, nosso deputado Rony Nemer, né? Dizer que é uma satisfação imensa sempre vir aqui à TV Gênesis, né? Dialogar, bater um papo com você. Estamos a cada dia mais, igual o nosso nobre deputado coloca, preocupados com tudo isso que a gente vê por aí. Então, esse tipo de programa, esse tipo de bate-papo é bom, porque é esclarecedor para todo mundo, as pessoas possam bem se informar, né? E o Rony estava falando aqui com você esse instante sobre a questão de ser católico. Quer dizer que eu acho que acreditar em Deus é fundamental para todos nós. Hoje estamos enterrando um grande líder cristão, que vai enterrar amanhã, na verdade, o velório do nosso nobre pastor Vilarindo. Quero fazer uma homenagem a todos da Igreja Batista. Abrimos o programa falando sobre isso. Exatamente. Uma grande perda para o Distrito Federal. Mas eu sempre sou cristão, católico, praticante, encontrei de casal com Cristo, do encontro do Ágape, do encontro do diálogo, né? E participando das pastorais, eu e Rony trabalhamos muito, inclusive no Recanto das Emas, na época do governo Cristóvão, né? Eu era diretor de planejamento e eu era diretor de obras, aonde nós trabalhamos bastante, né, Rony, você lembra? Para que no Recanto das Emas, que é a cidade, inclusive, onde o nosso amigo Rony mora, nós pudéssemos ter todos os lotes que era para templos religiosos entregue aos templos religiosos. E conseguimos, por isso que hoje o Recanto tem na avenida dele igrejas das várias matizes diferentes, católicas, cristãs, evangélicas e outras matizes, para que todos possam estar fazendo a sua profissão de fé. Então, essa questão da religiosidade é muito importante. E você tinha falado também aqui sobre esse quadro político. Realmente, eu conheço, o Felipe é o presidente do nosso partido, o PMDB. Eu não tenho nenhum tipo de questão para esconder isso, não. O Felipe tem uma vida prestada ao Distrito Federal, um tocador de obra, uma pessoa que fez muito por essa cidade. São várias cidades do Distrito Federal
que sabe que obras e obras e obras foram realizadas através da força, da iniciativa desse engenheiro tocador. Eu sou engenheiro também, sou engenheiro formado na UNB, o Filipelli também é um engenheiro que se formou na UNB, nós dois somos engenheiros eletricistas, tá certo? E sabemos o tanto que é importante tocar obra, o tanto que é importante a infraestrutura. Por isso que no Senado Federal, como senador da República, eu sou o presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura. E eu e Rony topamos de forma a apoiar um grupo importante de Brasília, que é o grupo dos bombeiros civis. Essa turma, elas têm feito um trabalho excepcional para garantir a segurança, para garantir primeiros socorros e para garantir o bom funcionamento de canteiros de obras ou do próprio prédio em funcionamento, da própria instituição. E essa turma precisa regulamentar a profissão, precisamos tocar uma série de questões. Então, o nosso nobre deputado Rony Nemer constituiu uma frente parlamentar, me convidou, juntos construímos e estamos apoiando essa turma importante de bombeiros civis e militares, e que vamos estar, inclusive, realizando esse grande seminário no Senado Federal. Tivemos um já na Câmara, muito concorrido, inclusive. Você está até com um diploma aí que depois você pode demonstrar, que nós vamos entregar a todos que participarem desse seminário, um diploma que é assinado por mim, pelo nosso nobre deputado Rony Nemer e também pelo nosso nobre deputado Rafael Prudente, que somos os três que estamos ajudando nessa questão da organização dos bombeiros civis, né? E nós, nesse dia, Rony, vamos estar debatendo toda a questão da regulamentação dos bombeiros civis, da lei que regulamenta a questão da profissão deles e dando uma oportunidade para juntos formular um conceito, uma opinião para um decreto regulativo que nós vamos encaminhar ao presidente Temer para que sancione e dê condição para que essas várias repartições, prédios públicos e todas as áreas possam funcionar com segurança, com a presença desse importante profissional que é o bombeiro civil. Nós vimos agora, lamentavelmente, num dia fatídico de Brasília, naquele dia da manifestação aqui, que virou uma verdadeira tragédia, os caras ateando fogo, não só em prédio, mas também ateando fogo ali no lixo, né, juntando tudo que podia quebrar e amontoar e tacar fogo. É a hora da presença desse bombeiro civil para poder fazer a diferença, né? O primeiro combate, que é, às vezes, a pequena chama que se transforma no grande incêndio depois. Perfeito. Nós tivemos esse momento agora. Na verdade, Celso, ali é bandido, né? Ali foi banditismo mesmo. Ali é bandido, ali não é manifestante. Todo mundo tem o direito de manifestar. Eu mesmo fiz parte do movimento estudantil, a gente sempre manifestou, mas nunca depredando, agredindo as pessoas. As servidores que estavam saindo, porque os ministérios foram esvaziados, foram agredidos. Então, são bandidos que se travestem de manifestantes e que a gente tem dúvida se vieram ou não patrocinados, porque depois estavam comemorando churrascaria, comendo do bom e do melhor, né? Onde arruma dinheiro para isso? Ônibus com luxo, com ar-condicionado. Então a gente fica muito preocupado com esse tipo de procedimento. Mas o bombeiro civil realmente, ele tem uma função muito importante, principalmente não só aqui em Brasília, nos grandes centros, mas há lugares onde não tem o bombeiro militar. E o bombeiro civil pode estar lá também ajudando, né, como voluntário nas prefeituras, nos pequenos municípios, onde muitas vezes não tem ou não consegue chegar a tempo, porque às vezes o bombeiro militar mais próximo que tem é longe, não dá tempo de chegar. Agora, deixar claro que o bombeiro civil não é para competir com o bombeiro militar. Pelo contrário. A gente sabe o valor do bombeiro militar, claro, as suas prerrogativas. O bombeiro civil é uma atividade complementar à atividade do bombeiro militar. Inclusive, Celso, é importante a lei que rege os bombeiros civis, que é a Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que nunca foi aplicada na sua plenitude. E esse trabalho que nossa frente parlamentar em apoio aos bombeiros civis está visando é exatamente garantir a regulamentação para que essa lei seja cumprida na sua plenitude. Porque aquilo que o nosso nobre deputado Rony Nemer está colocando, não há nenhum interesse, cada macaco no seu galho. A comparação, ela não tem nada a ver o macaco com o bombeiro. Estou falando para poder demonstrar que cada um trabalha na sua função.
O bombeiro militar do Distrito Federal e a Polícia Militar do DF, que tem o apoio integral do meu mandato e também do mandato do nosso nobre deputado Rony, nós trabalhamos muito e aprovamos essa semana no Senado Federal de forma definitiva o projeto de conversão número 15, que é da medida provisória 760, que garante uma conquista fundamental para os corpos do Bombeiro Militar e Polícia Militar, que é a promoção por 50% das vagas de promoção por merecimento e antiguidade e 50% das vagas de promoção por curso de formação e concurso público deles lá interno, de modo que isso garante um melhor manejo a nível da carreira, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo do Bombeiro Militar. Uma outra conquista importante que nós conseguimos foi que os CHOs, ou seja, os Corpos de Bombeiro Militar, que já tinha seu curso preparado para poder ter acesso à promoção de suboficial para oficial, eu esqueci o nome da palavra, meu nome da palavra daquele do promoção. Concurso, a promoção deles de subtenente para o oficial. O nome do concurso tem um nome lá que é sei lá. Mas, de qualquer forma, nós conseguimos resolver essa parada que é importante para essa turma. Foi um apoio, eu, como coordenador da bancada esse ano, me orgulho muito da bancada atuante que nós temos no Distrito Federal. O deputado Rony se debruçou várias vezes para colaborar com essa questão. A deputada Érica Corcai. A emenda do Corpo do Bombeiro é de minha autoria. Do Bombeiro foi de sua autoria. O que não falta é uma ação em benefício do Distrito Federal da bancada, né? Exatamente. Vocês são de partidos diferentes. Os partidos podem brigar politicamente, né? Mas na hora da união, eu estava vendo o Rony ontem na propaganda política eleitoral. Você falando de, acho que 23 milhões, né? 22 milhões e meio que eu deixaria a saúde. Saúde, caramba, importante. amigo, né? Isso tudo porque vocês fazem E isso foi só individual, fora o que a gente fez em bancada. O Hospital do Câncer, nós fizemos 132 milhões. E aí... E é de bancada. E é impositiva, garantido. Fantástico isso, hein? E aí, Celso, esse ano, a gente sempre tem feito um ano no Senado, um ano na Câmara. Então, esse ano está cabendo ao Senado a coordenação. Eu tenho que dizer que fui escolhido lá pelos nossos dois nobres outros senadores, Cristóvão e Regufe, a quem eu agradeço, para poder desenvolver esse papel junto com os nossos deputados federais, que a bancada composta de federal, composta pelo nosso deputado Rony, nossa deputada Érica, nosso deputado Fraga, nosso deputado Ronaldo Fonseca, nosso deputado Ronaldo Bessa, Ronaldo Fonseca, Leonardo Bessa não, Laerte Bessa, nossa deputada Augusto Carvalho, tá certo? E nosso deputado Rogério Rosso e os 3 senadores, nós temos atuado de forma harmônica. E o nosso deputado Fraga, eu até falei com ele agora ali por telefone, que ontem aconteceu aquele acidente do dente, você lembra do meu acidente do dente? Sim. Aconteceu com ele ontem, até falei, nós temos que juntar você e o Magno Malta, gravar um filme das turmas do Corega, porque nós precisamos usar a Corega, que nós estávamos com a ponte provisória e ela caiu, foi uma graça para todo mundo, ontem ocorreu com o Fraga. Então, o que nós precisamos fazer? É trabalhar unido para Brasília. E especificamente sobre essa questão do bombeiro civil, toda essa bancada está convidada a participar com a gente, né, Rony, na próxima dia 5, né, nesse trabalho que nós vamos fazer para regulamentar essa profissão. Porque o bombeiro civil tem um caráter habitual, a função é remunerada exclusivamente de prevenção ao combate de incêndio. O bombeiro civil, por exemplo, combate direto ou não o fogo. É formado como técnico em prevenção e combate a incêndio. Estou lendo aqui a lei deles, tá? É formado em engenharia, com especialização em prevenção e combate ao incêndio também o bombeiro civil mestre. E a jornada do bombeiro civil é de 12 horas de trabalho por 36, tá? De modo que eles, além de ter a questão de ter um uniforme especial para fazer as ações, seguro de vida em grupo, adicional de periculosidade de 30% e direito à reciclagem periódica. Mas tudo isso não vem sendo feito de forma rotineira. E nós, tanto eu quanto o deputado Rony Nemer, quando nós fizemos uma aliança com o sindicato representativo dos bombeiros civis, com eles como um todo, é exatamente para garantir
que essas conquistas que está na lei deles, que é a Lei 11.901, seja de fato regulamentada e cumprida. Então, esse seminário é muito importante, né, Rony? A participação de todo mundo. Por isso que esse diploma que você vai demonstrar para o povo aí, nós vamos estar entregando para todo mundo no dia desse seminário, segunda-feira, dia 5, às né, 9 horas da 9 manhã. da manhã. Mas só fazer um parênteses, senador. Porque não é só o Bombeiro Civil do DF. A frente parlamentar, da qual eu presido, o senador Hélio é o vice-presidente, é para a defesa, valorização e fortalecimento de todo o Bombeiro Civil do Brasil. Porque nós já estivemos, e já falamos aqui no seu programa, com o ministro da Integração, com o ministro da Justiça, com o ministro da Defesa, com o ministro do Trabalho, tratando sobre isso, para que o Bombeiro Civil seja implementado também em lugares onde não haja como pagar, de forma voluntária também. Mas engraçado, eu não via, por exemplo, você vai a alguns lugares, shopping, essas coisas, você não via a figura do Bombeiro Civil, né? Agora, ultimamente, eu já estou vendo. Isso é importante, Celso. Atrás, escrito na roupa que está usando, Bombeiro Civil, quer dizer, já está havendo um respeito pela categoria. Grande. Só precisamos, Celso, que efetivamente as pessoas tenham a noção do que representa o Bombeiro Civil e deixar claro, porque há ainda algumas pessoas que ainda pensam que é o Bombeiro Civil querendo fazer a função do Bombeiro Militar. Então, deixar claro, respeitamos o Bombeiro Militar, é uma corporação que nós temos todo apreço e valor, sabemos da sua função, sabemos da sua ação, mas não há competição, ao contrário, as funções são complementares. O nosso país é um país continente e há lugares onde o corpo de bombeiro mais próximo militar, às vezes é 300, 200 quilômetros, que não dá tempo de chegar. E se a prefeitura... E aqui nós trouxemos da outra vez, Celso, você lembra do representante de Aparecida de Goiânia, que faz um trabalho belíssimo lá. E é aquele modelo que nós levamos aos ministérios, que é aquele modelo que a gente quer implementar no Brasil todo. Já há inúmeras cidades brasileiras hoje que tem o Bombeiro Civil, né? Parceiro na questão da segurança. Quase sempre é um trabalho voluntário, né? Isso. Maravilhoso. Então, poxa vida, eu acho que essa consciência tem que ser passada, sabe, do pequeno ao grande município. Aí na Um grande município como o nosso aqui, nós temos a obrigação de colocá-los trabalhando, né? Nos lugares passíveis de começar um incêndio e se transformar numa tragédia. Nós vamos estar dando posse segunda-feira aos conselheiros consultivos, também da frente parlamentar, né? Os representantes dos estados. E a você que está aí no seu estado ou na sua cidade, eu queria passar o número do meu telefone celular, que é o 61 Brasília 99988-2535. O meu e-mail, contato@roneinemer.com.br. E o telefone do meu gabinete, 3215-5572. Se você estiver no seu estado, quiser alguma ação, quiser participar, quiser esclarecimento, entre em contato conosco ou pelos e-mails que a Câmara fornece também. O que nós queremos é que o Brasil inteiro seja atendido por essa categoria tão importante. Não posso Esse perder celular essa é o do Rony, mesmo esse número é antigo, viu? Há mais de 20 anos. Mas muito mais do que isso, que você tem esse mesmo número, né? Só ganhou um 9 na frente agora, que é o mesmo número. Celção. E atende. E quando não atende, um auxiliar dele está do lado e diga, olha, estou aqui, né, ao lado do deputado. Para os nossos ouvintes, eu tenho orgulho de andar por aí, de cabeça erguida, sem esconder atrás da pilastra e tendo um contato direto com a população, igual o deputado Rony. Por isso que eu também quero passar o meu contato, o meu telefone, que desde que existe celular no Distrito Federal, eu que sou conhecido como distribuidor de cartão, porque para todo lugar eu entrego o meu cartão, com o meu endereço, com o meu telefone é 061-999-63-4694, também desde quando existe celular no Distrito Federal. O telefone do meu gabinete é o 3303-6644, né? 3303-6644, né? Meu e-mail é eliopmdb15@gmail.com, tá certo? Porque a gente, o Celso, o meu orgulho é esse, porque a gente que representa o povo com dignidade, igual a mim e o nosso nobre deputado Rony Nemer, nós não precisamos esconder do povo.
Um bom parlamentar tem que estar ao lado do povo. Eu queria só complementar aquele negócio que nós fizemos, a grande conquista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, com a medida provisória 760, ou seja, o projeto de conversão número 15, aonde nós acertamos, porque havia lá uma regulamentação importante para os militares, que era a revisão dos processos das punições indevidas. E o governo quis impugnar esse artigo, que era o artigo 4. Aí nós conseguimos negociar um acordo com a presidência da República, com a liderança do governo, para que a gente apresente um projeto de lei para prever essa revisão processual dessas pessoas que foram injustamente penalizadas nas polícias militares, não só de Brasília, mas do Brasil, como no caso do Espírito Santo e outros lugares, de Brasília e do Brasil, tá certo? E Corpo de Bombeiro Militar. E aí o Rony quer até convidar aqui ao vivo para nos ajudar a participar, porque ele participou muito desse debate lá, junto conosco, junto com a deputada Érica, para a gente poder fazer um ótimo projeto de lei, né, que vise essa anistia, ou seja, essa revisão processual para aquelas pessoas que muitas vezes foram exonerados, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiro Militar, sem defesa, sem amplo controle, sem nada. Então, quer dizer, foi uma grande conquista para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiro Militar, graças à unidade da nossa bancada. Todos, Celso, todos colaboraram. Deixa eu aproveitar um pouquinho a presença de um senador, um deputado federal aqui. Uma coisa me pegou de surpresa. Sinceramente, eu não tinha ouvido falar desse assunto ainda. Me lembro que há muito tempo atrás pensou-se em criar um estado do Planalto aqui na nossa região, mas não imaginava que o estado de Goiás estava querendo formar um estado aqui no nosso chamado entorno. Você prestou atenção nisso, Rony? Eu estava olhando aqui que a Comissão de Integração Nacional aprovou a realização de um plebiscito em todos os municípios do estado de Goiás. O objetivo é ouvir a população sobre a criação do estado, possivelmente daria um outro nome, porque em torno, pelo amor de Deus, a gente dizer que é em torno do DF já é machuca, né? Teria aí 18 municípios ocupando cerca de 10% do estado de Goiás. Bota essa matéria aí, eu queria ouvir o comentário dos dois parlamentares aqui de Brasília. A região conhecida como entorno do Distrito Federal tem apresentado um crescimento populacional muito maior do que a média do país. O motivo, segundo especialistas, é a busca de oportunidades na capital federal. O grande fluxo migratório foi acompanhado de muitos problemas sociais, como a alta criminalidade e a baixa oferta de empregos, serviços de saúde pública, transporte coletivo, entre outros. Uma proposta em análise na Câmara aponta como saída para os problemas da região vizinha ao DF a criação de um novo estado. O projeto prevê o desmembramento de 18 municípios de Goiás para compor o estado do entorno, que ocuparia a área equivalente a 10% do território goiano. A população seria de quase 1 milhão de pessoas. O projeto de decreto legislativo aprovado pela Comissão de Integração Nacional da Câmara ainda precisa ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Se for aprovado, a Justiça Eleitoral fica responsável por realizar um plebiscito para saber se a população de Goiás aprova a ideia. Nós perguntamos a opinião de alguns moradores da região que trabalham em Brasília. Eu acho que vai ser bem legal, né? Até porque Valparaíso é praticamente dentro de Brasília, todo mundo trabalha aqui em Brasília, então seria bem interessante que realmente criasse essa participação. Eu acho excelente, eu espero que isso aconteça, porque as cidades aí são praticamente abandonadas, os políticos só nos procuram na época de eleições. E quem sabe assim vão preocupar mais com as cidades do entorno. É ótimo, porque nós estamos num lugar que não é Goiás nem é DF. Este professor da Universidade de Brasília acha desnecessário criar o novo estado. Para ele, é preciso fortalecer a RIDE, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, criada em lei de 1998, com o objetivo de articular a ação administrativa na região, inclusive com o apoio do governo federal. Mas o estado, eu acho assim que é uma ideia eleitoreira, voltada à criação de cargos, de cabides de emprego, né? E só representa um prejuízo para a União. A RIDE, desde que foi
criada aqui na Câmara Federal, ainda não conseguiu fazer nada pelas cidades. O nosso estado já surge com uma receita de 1,5 bilhão por mês. Então, não é investido por Goiás esse dinheiro nessas cidades, muito menos pelo Distrito Federal e muito menos pela União. O relator da proposta acha que a divisão do poder administrativo pode trazer benefícios sociais para a população. Quanto mais divisão territorial, mais centralizado, melhor para governar, para você ver de perto os problemas da cidadania. Rapaz, você está de olho nisso aí, Rony? O que você pensa? Olha só, Celso, eu sou arquiteto urbanista, criar o estado né? do entorno é quase chamar para a gente entregar depois as nossas cidades também e acabar virando o estado do Planalto, hein, mano? Porque na verdade, Celso, é o seguinte, Brasília, a capital, é o Distrito Federal, um território, não pode ser dividido, né? O entorno, ele é muito mais Brasília do que Goiás. Com certeza. Às vezes muito mais Brasília do que Minas, porque tem em torno de Minas também. Tem também. Não é só de Goiás. Então, é preciso, a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno, eu quando fui secretário de obras, o governador Roriz, ele fez um convênio onde o DF fazia uma interação junto com o entorno e investia lá. Muitas pessoas me criticam. Eu, quando ganhei a eleição para deputado federal, eu disse para todo mundo que eu ia trabalhar pelo entorno também. Porque quando a gente investe a saúde no entorno, você está investindo na saúde do DF. Essa é a grande realidade. Você tem que melhorar, porque não adianta você ter o DF bem e um flagelo social em volta. O morador do entorno, muitas vezes, é aquele que veio para Brasília por um tempo e depois foi expulso para o entorno. Então, eu acho que todas as falas são boas. É preciso, efetivamente, estudar essa formação, mas vai formar um estado e o meio vai continuar o DF, entendeu? Então, como nós estamos embutidos em Goiás, né? Em Goiás, então, o ideal é que avance essa discussão, mas que vire um estado só, futuramente, onde as cidades do DF também possam ter sua autonomia, mas para que elas tenham autonomia, elas têm que ter autonomia financeira. Porque sem autonomia financeira não tem como ter autonomia política. O doutor Célio tem razão quando ele fala no dinheiro arrecadado por esses municípios e que acaba indo para a central de Goiás e não volta para eles, né? Sim, concordo. Por isso que eu disse, todas as falas têm coisas interessantes. Na fala do professor de valorizar a RID, concordo. Fazer a RID funcionar. Eu vivi num governo que fazia a RID funcionar. Havia investimento no entorno. Hoje em dia não é essa a política. Hoje mal as cidades estão tendo investimento aqui no Distrito Federal. Então, na verdade, nem o DF está botando a coisa para funcionar, conta, né? Então, na verdade, é preciso ter gestão, ser criativo para aumentar a arrecadação e, efetivamente, acabar. Porque hoje, por exemplo, Brasília tem um IDH muito bom, mas nós temos cidade do entorno aqui vizinha. Por exemplo, a Santo Antônio Descoberto, que é vizinha aqui do Recanto das Emas, onde eu moro, aqui em Brasília, é uma cidade que hoje está com problema até de receber recurso, porque antigos gestores não prestaram as contas devidamente. Então é preciso, assim, primeiro, respirar, fazer um trabalho, parabenizar o deputado Célio da Silveira, que é um grande expoente dessa região do entorno, mas é preciso respirar, digerir bem, estudar bem, para que quem seja beneficiado com isso seja toda a população do entorno e a população do Distrito Federal. Eu penso que o motivo para se fazer um projeto desse, o motivo para se aprovar uma lei dessa, tem que ser pensando no cidadão, na família, em todas as famílias que carecem de segurança, de saúde, de educação, de tudo que o Estado deve proporcionar, bem como as cidades do Brasília de hoje, que também estão na mesma situação. Diga, Hélio. Celso, eu fiz questão de deixar o Rony Neme iniciar esse debate, porque está na Câmara dos Deputados, né? Esse debate fatalmente chegará ao Senado Federal. É um debate importante. Eu acho que essa região do entorno do Distrito Federal não pode continuar sendo a região nem de Brasília, nem do Goiás. Eu acho que ela tem que ser uma região que realmente os investimentos ocorram na região, inclusive até valorizando um outro deputado federal da nossa bancada, que é o deputado Rogério Rosso, que apresentou um ADPF pelo PSD, aonde, quando da época da construção do Distrito Federal, havia compromissos de investimento nas áreas de infraestrutura, calçamento, infraestrutura elétrica, infraestrutura de saneamento básico, nos 30 quilômetros que separa
o quadrilátero, que rodeia o quadrilátero do Distrito Federal, e até hoje isso não foi cumprido. Uma clara descumprimento, né, daquela lei que for aprovada no Congresso Nacional. Esse processo dessa ADPF está rolando no Senado, lá no STF, com certeza ele vai ser julgado num certo momento, aonde mais investimentos deva ser investido nessa área. Eu acho que realmente, eu também cumprimento o nosso deputado Célio da Silveira e outras lideranças da RID. Eu, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da RID, da Região Integrada de Desenvolvimento e Econômico do Distrito Federal e entorno, como uma pessoa que tem discutido bastante esse, inclusive, projeto de lei aprovado pelo deputado Rogério Rosso na Câmara, que propiciou a ampliação à RID de mais 15 municípios, né? Que são municípios importantes que vivem o dia a dia nosso aqui e que não faz parte da RID, tipo, por exemplo, Barro Alto, Goianésia e outros municípios aqui próximos. Eu já aprovei esse projeto em todas as comissões do Senado Federal. Ele está em fase final de análise do plenário do Senado Federal, para a gente, em definitivo, aprovar e o presidente da República sancionar esse importante projeto de ampliação da RID. Eu creio que essa discussão, igual o nosso nobre deputado colocou, ela tem que ser embasada numa série de estudos socioeconômicos, numa série de estudos ambientais, numa série de estudos do desenvolvimento econômico mesmo da região, porque o que há é uma carência, uma falta de investimento, tanto do governo do DF quanto do governo do estado de Goiás. Um empurra pro outro, né? Então, o que precisaria acontecer, já que são nossos irmãos que convivem com a gente o dia inteiro no serviço, eu mesmo, a minha casa, a minha secretária, que trabalha comigo lá em casa, na minha casa, ela é moradora de Santo Antônio Descoberto, ela vai e vem todo dia de Santo Antônio Descoberto, né? Então, Celso, eu creio que nós podemos realmente garantir, para uma discussão preliminar no Distrito Federal, de garantir autonomia a cada uma das nossas cidades, que tem que ter orçamento, que tem que ter condições de funcionamento, talvez fazer um distrito, que é a capital do país, que é Brasília, e criar realmente, talvez, essa discussão mais ampla, envolvendo as nossas cidades, Gama, Planaltina, Sobradinho, Braslândia e as cidades do entorno, e nós construirmos, de fato, uma proposta mais embasada, mais discutida do Estado do Planalto, que engloba as duas questões. Então, quando esse projeto chegar, né, no Senado Federal, não sei se o Rony Neme pode analisar a possibilidade ainda na Câmara, talvez pedir o apensamento dos dois projetos para a gente poder, analisando os dois projetos, tá certo? A gente poder aperfeiçoar aquilo que está inadequado dos dois projetos e tentar encaminhar de uma forma que atenda a essa população, que é o principal envolvido, essa população que dá aí por volta de 2,5 milhões de pessoas. Se pegar a cidade de Brasília, fora Plano Piloto, essa região administrativa aqui, e pegar todas essas regiões do entorno, que nós teremos condições de ter uma vida realmente autônoma e uma vida realmente que essas pessoas possam ter o dinheiro investido lá. Porque o que está acontecendo? No FCO, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, grande parte daquilo que deva ser investido no Distrito Federal ou nos municípios da RID, acaba não sendo investido porque não há uma priorização de projetos e um encaminhamento adequado. Então, por isso é que o nosso nobre Célio da Silveira falou naquela receita que já poderíamos ter para, de fato, investir nessas regiões como um todo, tá certo, Entendi. Celso? Então, a proposta, ela carece realmente da gente sentar, os senadores de Brasília, os senadores de Goiás, os deputados de Brasília, os deputados de Goiás, e a gente juntos trabalhar um cenário adequado para todos, certo? A grande verdade é que nós temos que pensar que nós botamos esse povo morando no entorno. Exato. E quase sempre são os nossos parentes que estão morando lá. Perfeito. Bons tempos no começo de Brasília, né? Em que você tinha uma X funcionando, né? Sociedade Habitacional de Interesse Social, e que deixava o pobre morar aqui dentro do Distrito Federal. E hoje não acontece mais. Teu filho casa, sua filha casa, quase sempre vai pro entorno. Se você perguntar pra moçada que trabalha comigo, eu tô olhando o Joãozinho ali, ó, mora no Novo Gama. O Mário, acho que é Águas Lindas, né, Mário? Né? E os outros colegas ali, todos moram no entorno, poxa. Então, se a gente não pensar nessa moçada... Fica difícil. Vai ficar difícil. Celso, eu trouxe um presente para você aqui, que é esse aqui, a revistinha do Elinho,
que fala sobre energia solar fotovoltaica, ensinando a todos como utilizar essa importante energia. Então, eu queria entregar um para você, um para o nosso nobre deputado Rony Nemer, né? E dizer que, e também eu trouxe aqui um release sobre a discussão da crise hídrica, que nós estamos discutindo bastante. Inclusive, foi uma oportunidade onde eu tive a presença de gestores de Goiás e gestores de Brasília, inclusive com o presidente da Saneago e com o presidente da CAESB, quando discutia essa questão aqui na Comissão Senado do Futuro, onde eu sou o presidente. E nós estamos tentando resolver esse problema da crise hídrica de Brasília. Eles pensam que isso aqui é bicho de 7 cabeças, e não é, né, mano, velho? Um absurdo. Além disso, eu trouxe um Vedmeco completo, com toda a legislação atualizada. São 12 legislações aqui, uma para o nosso deputado Rony Nemer, que de repente ele consegue rodar lá na Câmara também. Eu estou distribuindo ele em todas as universidades de Direito aqui, em Faculdade de Brasília, e também para você, Celso, porque aqui tem toda a legislação totalmente atualizada para que o nosso povo possa estar melhor se preparando para concursos públicos. Você juntou tudo poder aqui, entender seus direitos todos, está junto aí, né? Tá certo? Uma publicação que a gente solicitou para fazer, para facilitar a vida dos nossos alunos de direito e dos nossos concurseiros. Né? Que bacana. E o legal é que ele tá magrinho, né? Você viu? Deu uma caprichada aí, né? Magrinho. Virou Elinho mesmo, né? Elinho magrinho. Quando eu conheci ele era mais cheio. Ai, graças a Deus. Mas tá bom, tá se preparando. Ele tá se preparando para o ano que vem, né? Eu vi o Isalci outro dia, ele esteve comigo aqui, emagreceu muito. Emagreceu, mas perdeu mais da metade do peso, né? Então, eu falei, já tá preparando para 2018, mano, velho. Vai ser uma campanha diferenciada, sola de sapato, né? Sola de sapato. Essa é a realidade. Eu, como sempre, fiz dessa forma, então. Para nós não tem novidade, né, Rony? Você visitava casa por casa, né, mano? Visitava, não, eu me lembro no recanto, como é que você fazia lá. A gente, 13, 15 quilos. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Rony. Há outro pensamento ou você vai continuar como deputado federal, candidato? Ou você vai sair para governador de Brasília? Não. Deixa para os que querem. Deixa para os que querem. A ideia é repetir. Para nós parlamentares, Celso, para nós é muito mais razoável que o povo possa avaliar o nosso trabalho nos nossos mandatos. A minha ideia é repetir a questão do Senado, a ideia do Rony, com muita razão, é repetir a questão da Câmara Federal, porque nós estamos fazendo um trabalho. E cabe à população julgar o que nós estamos fazendo no final do nosso mandato. Se vale a pena você ter parlamentares comprometidos com o povo, que não fica se escondendo, que não tem nenhum tipo de coisa para poder ficar se negando, igual nós aqui, tanto eu quanto o deputado Rony, demos os nossos telefones diretos, tá certo? Não. Porque para nós, o parlamentar, quanto mais próximo tiver da população, melhor é, vamos ter melhores condições, inclusive, de encaminhar nossos projetos. Então, eu pretendo muito no ano que vem pôr em xeque, em julgamento, o meu mandato de senador da República. Eu não sou um político profissional, igual o Rony também não é, nós somos 2 servidores públicos concursados. Eu sou servidor do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, fui da SEB 30 anos praticamente, o Rony é servidor do GDF há muitos anos, concursado. Então, para nós não fazemos da política um fim em si mesmo, nós fazemos da política uma oportunidade para ajudar o nosso povo a ter um caminho claro da legislação legal. Nós temos a responsabilidade com Brasília. Sim. Se Brasília pegar mais 4 anos de ostracismo, nós podemos devolver para Goiânia, dizer volte para ser Goiás e desculpa pelos estragos. Verdade. Nós não estamos dando conta do recado, senador. Eu temo, por exemplo, quando o Rony, por exemplo, nessa propaganda política eleitoral, falou em 22 milhões e meio, 23 milhões, que está sendo passado para a área de saúde do DF, desse dinheiro chegar a lugar nenhum. E você sabe melhor do que ninguém que já fez algumas destinações, claro, e que o dinheiro acaba não sendo usado ou mal usado. Mal usado, até hoje. Olha, eu fico de cara, porque eu fui o coordenador, tive o privilégio, a minha bancada dos deputados federais e senadores me colocou como coordenador da bancada em 2015. E o Rony colocou aqui muito bem que nós fizemos uma discussão totalmente democrática na nossa bancada e definimos uma emenda importante para a construção do Hospital do Câncer de 132 milhões de forma conjunta pela nossa bancada. E o Rony, que é um bom arquiteto, sabe disso. Até hoje, já estamos no papel do projeto executivo e nunca ainda pusemos para poder a obra acontecer desse importante hospital, que é o Hospital do Câncer do Distrito Federal. E o dinheiro já está na Caixa Econômica disponível, aguardando só o GDF
depositar a É a contrapartida. burocracia realmente que emperra ou é a falta de saber o que está fazendo? Gestão. Eu acho que é falta de gestão. Gestão. Acho que é falta de gestão. Incrível, Me perdoe, Celso. mas muitas... Agora, não é no todo. Eu mesmo coloquei recurso na Emater e na Secretaria de Agricultura, que eles souberam gastar muito bem. Fizeram um trabalho belíssimo. O presidente da Emater, a equipe toda da Emater, da Secretaria de Agricultura, mas há quantos fizeram um trabalho anos aquele belíssimo. pessoal está ali trabalhando Então, assim, e sabendo o que está fazendo? É porque é uma diferença. Trabalha com servidor de carreira. Eles valorizam o servidor de carreira. Porque o servidor de carreira, ele é a memória. Há algumas pessoas que entram, ocupam um cargo de secretário e botam de lado o servidor de carreira. Muitas vezes preconceituando como se o servidor público não fosse bom de serviço. Ao contrário, nós, servidores públicos, eu disse isso ao governador, vou dizer aqui, governador, empodere os administradores. Hoje está centralizando. O governo erra quando tira o poder dos administradores. O mundo todo descentraliza. Empodere seus administradores. Dê eles condição de responder à comunidade. O administrador está lá na ponta. Empodere os secretários para que efetivamente utilizem o servidor público como seu aliado. Isso. Porque com o apoio dos servidores públicos do Distrito Federal, o senhor mudará a história do seu mandato. Eu tenho certeza disso. E poderá, no final do seu mandato, ser reconhecido como um bom governador. Acredito que a sua saída está no apoio do servidor público. Eu concordo com o nosso nobre deputado Rony Hollenberg. Vamos cumprir os acordos com os servidores públicos. Vamos colaborar, porque o servidor público é um parceiro. O servidor público não existe nem para dar lucro, nem para dar prejuízo. O servidor público existe para atender bem a população, bem os governantes e fazer aquele papel de meio de campo entre a população, entre o pagador de imposto, entre a sociedade civil, entre a iniciativa privada e o governo, e fazer com que as coisas andem. Então, por isso que o nosso nobre deputado tem plena razão quando sugere essa questão. Eu, como servidor público concursado, que sou também, igual o nosso nobre deputado Rony, garanto isso. Inclusive, nobre Celso Demarco, eu sou o relator da CPI da Previdência. Eu e o nosso nobre deputado Rony, que somos da base aliada de apoio ao governo, mas não apoiamos essa questão da reforma da Previdência como está, e nem a reforma trabalhista como está, porque nós já temos, inclusive, aconselhado em várias oportunidades o presidente Temer que as reformas são necessárias, mas desde que não seja para prejudicar o principal aliado que os governos antes têm, que é o servidor público. Que você esqueceu o teu passado sindical, né? Não tem jeito. Nasceu dentro do sindicalismo, amigo. Essa caixa preta da Previdência, Celso, a gente está provando lá que no caso dos servidores públicos, nós já tivemos a regra definida em 2003, 2012 e 2014. Então, a reforma da Previdência do servidor público do Brasil, em geral, já foram feitas. O RPPS não tem que entrar nessa nova reforma da Previdência. E outra, a gente tem comprovado que o problema da Previdência é muito mais dos grandes devedores que não pagam, tipo a JBS, por exemplo, que eu convoquei para a CPI, que vai ter que estar lá dia 8, junto com os maiores frigoríficos, que são os maiores devedores da Previdência do Brasil, além de pessoas do setor bancário, além de pessoas do setor financeiro, do setor da indústria, do comércio. Então, nós estamos convidando, Celso, todos esses devedores para a gente fazer com que eles paguem a Previdência Social, porque a Seguridade Social não é deficitária, e a gente resolva essa questão sem penalizar os servidores públicos, os trabalhadores, os aposentados. E eu quero agradecer de público aqui o empenho do nosso nobre deputado Rony também, que é um parceiro na questão de sempre estar defendendo o servidor público, os trabalhadores, das coisas que acontecem muitas vezes pela assanha de alguns que não se preocupa com essa base tão importante da nossa sociedade e que quer retirar todas as conquistas que fizemos com duras dificuldades, não é isso, Rony? E, na verdade, também, a gente gostaria que o governo entendesse que no regime especial de previdência fosse incluído também os agentes socioeducativos, os agentes penitenciários, porque eles têm a mesma função, eles lidam ali o dia a dia com a pessoa que está apenada. Então não pode separar os guardas municipais, bem como também os técnicos de trânsito, os agentes de trânsito do DR e do DETRAN. Eu acho que é importante que todo mundo seja incluído. Aquele minuto final, vamos lembrar o convite, né? Não podemos esquecer do segunda-feira, dia 5. Segunda-feira, 9 horas, não é isso, senador? Isso, 9 horas da manhã. Lá no Senado? Senado Federal. Eu e o deputado Rony. Auditório do Sindileges. Tem gente demais, né? O Rony, você, o Rafael Prudente, o Wellington Luiz, Augusto Carvalho, né?
A e aí bancada vai Brasília. ter uma pá de solenidade que vai até 4h30 da tarde. Na verdade, a gente queria convidar a você que é bombeiro civil, você da família do bombeiro civil, você que está fazendo o curso ainda não é bombeiro civil, a você que queira discutir ou entender a importância da função de um bombeiro civil no seu município, na sua localidade, no seu bairro, ou a importância dele numa edificação, vá para lá participar com a gente para que a gente possa efetivamente fazer esse trabalho belíssimo de valorização da profissão de bombeiro civil. E parabenizar, ontem foi o dia do bombeiro civil no DF, parabenizar todos os bombeiros civis do DF. Parabéns a todos, estamos juntos. Vamos comemorar na segunda-feira, né? A partir das 9h da manhã no Senado. Hélio, senador Hélio, obrigado, Rony Nemer. Celso, quero agradecer a todos. Obrigado por nos acompanhar. A gente encerra o programa, já que falamos bastante de bombeiro civil aqui. Bote aquela moçada bombeiro civil fazendo uns exercícios lá, tomando mais aulas lá, aprendendo a profissão, pra gente encerrar e dessas letrinhas em cima. Grande abraço. Valeu, Celso.